Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Exemplo de Fé. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos e hoje, no capítulo 1, a partir do verso 16 e 17, nós vamos refletir sobre um tema muito importante. E aqui nós vemos o seguinte: Paulo falando: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Veja que interessante a frase do apóstolo Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho. Se ele não se envergonha, então ele tem orgulho. E é isso que todos nós devemos ter, orgulho do Evangelho de Jesus. Como eu já falei, a palavra Evangelho, naquele contexto, era referente ao Evangelho que Roma levava. Eram boas notícias, uma espécie de jornal de notícias de como Roma tinha melhorado a cultura de um local após dominar aquela cidade ou aquela nação. E o Evangelho de Jesus são as boas novas do que Jesus está fazendo na vida das pessoas. E aqui ele diz: eu não me envergonho. Por que ele teria que dizer essa frase? Provavelmente porque algumas pessoas se sentiam envergonhadas em serem consideradas cristãs. Naquele contexto, ser cristão não era uma coisa chique, como hoje em dia, inclusive, quem é gospel até tem um certo status na sociedade. Nós temos um espaço, pelo menos aqui no nosso país. Mas em certos momentos já sentimos algum preconceito. Em determinados ambientes, os cristãos são tratados como inferiores, como menos inteligentes. Eu já me vi nessa situação no meio acadêmico. Como se o fato de ser uma pessoa religiosa diminuísse a minha capacidade cognitiva de entender e realizar outras coisas. E naquele momento também a cultura que era a cultura legal, a cultura das pessoas inteligentes, era a cultura romana. As outras culturas eram consideradas inferiores, tanto que Roma sempre estava tentando mudar a cultura das pessoas, mudar os costumes deles. Até esse motivo da Eclésia Romana, que é de onde vem o nome igreja. A igreja romana, a Eclésia Romana, era um grupo de pessoas que iam para mudar a cultura, para influenciar. E esse foi o objetivo de Jesus, que os seus apóstolos entendessem que nós como igreja somos influenciadores. Pessoas que mudam a cultura, mas num sentido bom, não naquele sentido de Roma, que fazia as pessoas passarem a ter vergonha da sua cultura, se acharem ultrapassados, se acharem inferiores e aí desejarem seguir a cultura de Roma, que era algo muito melhor, muito mais interessante. Assim como hoje em dia tem essa idolatria, digamos assim, à cultura americana, aos Estados Unidos, a tudo que é americano, norte-americano. Também naquela época era sobre a cultura romana. E é claro que os cristãos, que eram inclusive considerados por muitos uma seita nova, de pessoas meio estranhas, que andavam por aí falando que comiam o corpo e o sangue do Jesus, e eles interpretavam errado isso, e alguns falavam que eram pessoas malucas. Mas Paulo não se envergonhava, independente do que falassem dos cristãos, independente se ser cristão naquele contexto era ser tratado como inferior em alguma situação. Ele tinha orgulho, inclusive esse orgulho dele foi o que possibilitou que em muitos momentos ele conseguisse falar com autoridades, conseguisse
se expressar em lugares diferentes que Deus colocou ele para ser influência, ser ouvido por diversas pessoas. Então, que a gente possa parar para refletir. Será que em algum momento eu tenho me envergonhado do Evangelho? Eu tenho me envergonhado de ser cristão? Ou eu tenho, de certa forma, deixado de falar em certos ambientes porque ali eu sei que não valorizam o cristão, não valorizam uma pessoa religiosa, tratam como inferior? Pense como Paulo e não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Todos. É um poder incrível, é algo maravilhoso e é um amor tremendo de Deus por todos. Então é algo do qual nós realmente devemos ter orgulho de falar. Não devemos ter vergonha nenhuma disso. De falar com amor, de falar com ousadia, de falar com confiança. E isso sim vai fazer com que as pessoas olhem de uma forma diferente para você e para o Evangelho. Se você crê na importância disso, faça essa meditação comigo. Feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo: Senhor Deus, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de ser cristão, de ser seguidor de Jesus, de ser teu filho, filha. Eu me orgulho disso. E eu peço que o Senhor mova sempre meu coração para que eu fale com ousadia e orgulho para aqueles que não te conhecem. Que mesmo em circunstâncias onde haja opressão, onde ridicularizem os cristãos, eu tenho orgulho de ser um cristão. Que os meus outros irmãos cristãos também não se envergonhem do Evangelho. Que nós possamos ter orgulho e levar a sua mensagem sempre em todos os lugares onde a gente for. Em nome de Jesus que eu peço. Amém.